Curso de Programação para Web, aula 14. Agora nós vamos usar tabelas com aplicativos web. A nossa finalidade sempre é mostrar a flexibilidade de manipulação do DOM. As várias formas, porque em cada programa, cada aplicativo, cada página, às vezes vocês vão se ver em situações diferentes. Então vocês vão precisar dominar como chegar a um determinado campo, né, da página HTML, como modificá-lo, como fazer contas, como apresentar e fazer uma série de coisas. Para vocês terem certos elementos para começar a entender isso daqui, seria aconselhável ver a aula 53, recente aqui na playlist de Excel, sobre veículos, comprar ou alugar. Nós vamos fazer uma versão aqui em tabelas em página HTML para ser um aplicativo e você poder fazer uma série de melhorias e ter disponível sempre em um provedor para mostrar para clientes ou para tomar decisões pessoais. Bem, aqui nós estamos com a primeira tabela, meses de 24 a 96. Vocês vão ver como é que a gente começa de 24. E aqui a gente apresenta o preço do veículo mais os juros para aquele financiamento de acordo com os anos. Estamos usando um juro relativamente simples aqui, conforme vocês vão ver na fórmula, para não complicar muito. Nós utilizamos, para vocês verem como que se faz a evolução, o mesmo corpo de tabela da aula anterior, tá? E eu enfatizei que o calquilinha é que seria a rotina que determinaria as coisas aqui. Bem, nós começamos mostrando apenas duas colunas do exemplo anterior, vieram aqui, ó, 5, mas nós só vamos utilizar essas duas aqui, tá? Então, para relacionar os meses a partir de 24, tudo é feito aqui em função de velhinha, né? Nós multiplicamos por 12, mas aqui daria para a linha 1, daria 12 meses, mas acontece com o método de 24, por isso que eu somo 12. Aí vem a coluna de valor de veículo, é o juro total vezes valor de veículo. E como é que a gente calcula esse juro? É um juro simples, tá? É a taxa de juros dividido por 100, ou seja, 12% aqui que nós colocamos como valor inicial. Aqui estão os parâmetros do financiamento. Então, 12 vezes 2, que daria aqui, né? Mais o 12 dividido por 100, 0,12 vezes anos, 2,24. E aí é que a gente soma 1, porque nós não queremos simplesmente os juros, nós queremos o valor mais os juros. Então, por isso que nós vimos estes produtos aqui. Então, vocês já podem ver, né? Aqui é sobre o Renault Kwid, que nós estamos tratando. O carro vale 70 mil e está aqui nos parâmetros. E aí vocês podem verificar que, poxa, em 2 anos eu pago 86.800. Se eu pagar em 96 meses, né? Que seriam, aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 anos, aí eu teria pago 137.200. Vejam que enormidade a coisa, tá? E se fosse juro composto mesmo, né, nós teríamos que fazer exponenciação. Aí que vocês iam ver o tamanho do valor, tá? O tamanho da coisa. Aqui para esta etapa aqui, né, eu calculei esse valor a mais, o que que ele viria a ser? Trata-se, agora nós incluímos aqui, né, o IPVA. Então, nós parametrizamos ele aqui, que a alíquota de IPVA é de 4%. Então, no cálculo desta coluna, nós fazemos valor veículo vezes a alíquota IPVA dividido por 100. Só que multiplicado pelos anos, que em todos os anos do financiamento, nós vamos pagar IPVA, tá? Então, 4% de 70 mil, em cada ano, nós vamos pagar aí
28, né? Não, 2.800. Então, vocês podem conferir o valor aqui, ó, 2.800 em 2 anos, realmente 5.600, tá? Aqui, em todos os anos desse financiamento aqui, em 8 anos, nós vamos pagar 22.400. Aqui nós já incluímos 3 novos parâmetros calculados, né? Porque vocês já viram como que foi a inclusão de um, então nós não vamos ficar enrolando. Aqui serão, como vocês podem ver, ainda pela função calculinha, é sempre nada que nós vamos mexer, o seguro, a revisão e a gasolina. Nós colocamos o valor de seguro anual, então a gente multiplica por anos e apresenta, transformado em string. Mesma coisa para os outros, tá? Valor revisão é anual, a gente multiplica pelos anos. E o gasto com a gasolina, como é mensal, a gente tem que multiplicar pelos anos e por 12. Então, estão aqui os valores apresentados, tá? Nós estamos aguardando a soma. Bem, agora nós vamos ter que mostrar a soma na coluna 7. E vocês vão ver que a gente tem que fazer uma mudança estrutural. Para a soma, todos os parâmetros terão que estar no mesmo contexto, sendo conhecido. Então, aqui, todos os outros que eu calculava aqui, no seu case específico, agora eu tomo uma providência de que, apesar que está sendo enumeradas as colunas em ordem, eu quero garantir que todos os valores, eu trouxe tudo para cá, deixei comentado para vocês verem, ó, que as fórmulas foram para cima. Então, vocês começam já a ver o inconveniente das planilhas. Como você não sabe em que célula você vai utilizar resultados de células aleatórias, você nunca sabe, nem tudo está na ordem, você precisa calcular todos os valores de uma vez. E você deixa aqui para o switch de colunas dele imprimir aquele valor da coluna vigente. Então, nós já temos aqui a soma destes valores. E vamos dividir, primeiramente, pelo número de meses do financiamento, como vocês vão ver. Bem, então o que valeu para a soma também vai valer para a média. Vocês lembram que o soma ficava aqui na etapa anterior? Nós temos que trazer ele aqui para cima para fazer a média, garantir que quando ele passar por uma linha, ele vai ter todos os dados, um em função do outro, para fazer a média. Então, nós pegamos a soma, dividimos pelos anos vezes 12, porque a soma aí vai ter que ser dividida pelo número de meses, e ajustamos aqui to fixed 2 para 2 casas decimais, conforme fizemos para todas as outras. Então, aqui a gente já obtém o primeiro resultado, vejam, para a gente poder comparar com aluguel. Só que aqui está apresentando uma desvantagem pelo seguinte, este financiamento aqui não leva em conta, tá, o que os outros levam, que nos outros meses nós não vamos ter pagamento de financiamento, e aqui nós estamos considerando que todos os meses eu estou pagando financiamento. Não. Então, por qual número de meses que nós temos que dividir todos para igualar? Por 96. É isso que nós vamos fazer na próxima etapa. E depois parametrizar, fazer alguma coisa para pegar o número máximo de meses nesta tabela aí. Bem, nós, nesse exemplo aqui, nessa última etapa, nós parametrizamos max mês, 96, mas depois, na próxima aula, nós vamos obter todos esses parâmetros, ou via input, não, ou rodando os dados para obter aí a última linha e saber qual que é o máximo de meses, correto? Mas por aqui nós queremos mostrar o resultado. Bem, então nós acrescentamos aqui a 9ª linha. Para isso, nós temos que ver aqui em cima se nós temos máximo de colunas em 9. Temos. Se não aparecer, a gente aumenta 1.
E agora, média para o número máximo de meses de financiamento fica sendo o quê? Vamos transformar em string, vamos dar o passe float de quê? Da soma dividida por quanto? Aqui está anos vezes 12. Seria só para a última linha. Não, aqui é fixo. Então, nós vamos ter que dividir por 96, que seria o quê? O cálculo de max meses, beleza? Então, agora nós vamos duplicar aqui, alterar aqui o table 13 para 14 e veremos mais uma coluna. Isto aqui é o real que nós temos. Vamos aumentar bastante aqui, ó. Veja. Então já podemos dizer o seguinte: se o preço praticado de aluguel mensal, né, de carro for de, por exemplo, R$ 1.200, se você comprar o seu em 24 meses, compensa mais. Se for de 1.400, por exemplo, então até 36 meses de financiamento você está levando vantagem. E depois você não vai ter que pagar mais o carro e o IPVA também vai reduzindo com o tempo e você vai lucrando. Apenas o seu carro ele vai tendo aquilo que se chama de desvalorização. Ele vai desvalorizando, só que traz algumas vantagens. E você não deve ficar com um carro mais do que 8, 10 anos, porque você corre o risco, de acordo com a marca, de não encontrar mais peças para ele. E principalmente porque os carros agora têm muitas peças eletrônicas. Quando tinha mais peças mecânicas, era mais fácil, porque você podia mandar fazer as peças em algum lugar. Correto? Então, nós encontramos aqui o nosso produto. Uma boa, explicamos, né, aqui como foi feito o cálculo, né, a soma obtida dividida pelo máximo de meses, e explicamos o que? Que a soma tem que ficar aqui fora, tá? Tanto para a média por mês, quanto para a média em relação a 96 meses, tá? Então, esta é a mecânica da coisa, né? E no final você compara esta coluna aqui com o valor mensal de aluguel disponível no mercado. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim aqui da nossa aula 14.